Vamos começar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast A Verdade 369, tá bom? Queremos que todos os que estão nos vendo neste momento, pelo Kawaii, possam nos seguir em nossas outras plataformas e redes sociais, com o mesmo nome, A Verdade 369. Eu sou William Gomes e estamos aqui com Alceu Campos. Alceu Campos. Alceu, suas redes sociais? Alceu Campos Instagram, Alceu Campos Facebook, Alceu Campos Quai, TikTok e YouTube. Tá meio abatido, meu filho? Porque eu contigo Trabalho. trabalho, Dias difíceis. cansado. Também. É assim, Dias difíceis. também tive uma situação que foi fácil nessa semana aí. Bom, minha gente, o nosso papo de hoje, nosso assunto é sobre planejamento familiar. Nós fizemos isso, se alguns que tiverem aí, né, tiveram nos vistos, foi semana passada, foi? Sim. Nós tivemos esse mesmo debate. E a continuação. E a continuação. Praticamente é uma continuação da mesma situação, porque também nós não vamos entrar em detalhe, mas vamos entrar na mesma situação. Como estou falando, esse assunto já era discutido há muito tempo, há mais de 30 anos atrás, nas próprias escolas, no próprio colégio. Hoje não temos mais essa matéria, assim como muitas outras aí, né? Tiraram justamente para que pudessem, assim, vamos dizer assim, controlar, doutrinar a mente das pessoas de uma forma geral, para poder facilitar a governança, vamos dizer assim, né? Sim, Alceu, mas o que você tem assim, de planejamento familiar? A continuação daquele assunto. A gente faz outras perguntas aí. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente vai estar continuando aqui do assunto sobre o planejamento familiar, que é uma das pautas da direita, que nós defendemos e acreditamos que é o caminho, entendeu? Para um avanço. Melhor, né? No nosso Brasil. O planejamento familiar, ele é um conhecimento, vou dividir em duas partes aqui. É um conhecimento que ele é passado de geração, de família para família. E a primeira parte envolve a família, a segunda parte envolve o governo, entendeu? O planejamento familiar. Vamos lá. Como é que funciona o planejamento quando se trata do conhecimento ministrado pela família? Um exemplo. O pai. Dentro da família. Né? Dentro da família. O pai e a esposa. Você vai falar de uma forma como era antigamente? E como é? Como é para ser na prática? Como é para ser na prática e qual é o problema de ser tirado esses conhecimentos das escolas? A base praticamente é bíblica, né? Sim. Pai, mãe, unirá-se o homem, a mulher, gerar filhos. Isso. Não quer dizer que isso deve ser aplicado para todos, mas é um caminho. Mas é bíblico. Mas é bíblico e é o caminho que dá certo. Não tem como mudar isso para dar errado. E vai dar errado, não tem como mudar isso. E a única forma de, como a Bíblia mesmo diz, e outro livro, é a única forma de trazer os filhos de Deus à terra. Né? Entre dois casais, um homem e uma mulher. Não existe outra forma. É um X e um Y. Não existe Y, X e X. Não tem como já. Tô comendo um biscoitinho que eu tô com fome. Prossiga. Vamos lá. O planejamento familiar começa na disciplina da criança. Meu pai me ensina assim: meu filho, eu e sua mãe tivemos 7 filhos, porque a minha condição financeira permitia que eu possa criar vocês 7, entendeu? Eu cresço com esse conhecimento. Quando chega na minha idade adulta, eu vou fazer o meu planejamento familiar. Vou escolher uma esposa, não vou escolher uma quenga, uma seguidora de Anitta ou Pipoquinha, né? Vou com o meu planejamento familiar, já como adulto, é na escolha da esposa. Escolhi a esposa, agora vou decidir com ela. Uma que venha somar com você, né? Agora escolhi ela, agora vou escolher os filhos. Beleza? Minha condição financeira é boa, posso ter 2 filhos. Não é muito boa, posso ter um filho. Não tenho condição financeira nenhuma, não vou ter filho. Não que eu não queira ter filho, eu não vá ter filho a vida inteira. É que eu vou primeiramente fazer meu planejamento financeiro. Primeiro segue aquela velha regrinha antiga, que até é um ditado popular. Quem casa, quer casa. Né? Isso. Então, aí vem o planejamento, vem o planejamento e decidimos ter filho. Fazer filho. Então,
Quando meu filho cresce, eu vou ensinar para ele, meu filho, o caminho é esse aqui, ó. Você será se você for homem, você vai ser o líder da casa. Se você for mulher, você vai cuidar da casa. Não exatamente cuidar da casa. Não exatamente cuidar da casa. Ela tem que saber ocupar o espaço dela na sociedade. Mulher não foi feita só para cuidar da casa. Tem mulher de uma forma genérica. Tem mulher que ela consegue ser esposa só de casa, mas tem mulher que não gosta. No caso da minha mulher, ela não gosta de ser só de casa. Ela quer dividir os afazeres. Toda vez a gente faz isso. A gente tem 2 filhos, ela quer trabalhar, eu cuido das crianças e ela vai trabalhar. Aí ela chega, ela vai cuidar das crianças e eu vou trabalhar. A gente faz assim, entendeu? Então, isso chama-se planejamento familiar. Eu decidi ter 2 filhos. Por quê? Porque a minha condição financeira permite eu ter 2 filhos. Eu tenho condição de dar casa, moradia, tenho condição de dar escola, entendeu? Tenho condição de comprar remédio. Então, o planejamento familiar envolve muito isso. Quanto que você vai ter e quanto você vai precisar desembolsar para ter uma família digna, dar dignidade para sua família. Então, planejamento familiar é isso. Agora, qual que é a parte do governo? A parte do governo a respeito do planejamento familiar. Um planejamento familiar que você está falando é um planejamento bem planejado vamos dizer assim, desde a escola, né, como era antigamente, o que não é hoje. Em que ano foi tirado isso da escola? Me parece que 1995, 96, nessa data por aí. Ou menos, parece, ou antes, 86, uma coisa assim, eu não estou bem lembrado. E é um conhecimento só quem tem classe média. Só quem tem classe média. É muito difícil você ver um cara que tem classe média ter vários filhos adoidados na louca aí pra... só tem no máximo 1 ou 2. Quem não tem planejamento familiar, e principalmente agora, a população de forma geral, né? Faz essa besteirada de ter 10, 7, 5 filhos sem ter condições, né? E não tem uma moradia adequada. Vivem praticamente em becos, em favelas, em igarapés. Mas é por conta do governo. Por conta do governo. Por causa desse ensinamento que foi retirado. E a facilidade que vem desse negócio de, como eu te falei, essas bolsas aí. Isso. Então, assim, em vez de gerar emprego, ensinar a pessoa a pescar, ela dá uma facilidade para a pessoa ficar acomodada, não sabe fazer absolutamente nada. Vamos ver a geração de hoje como é que é, né? Preguiçosa. Sim, mas a diferença era essa daí. Aí, se fosse bem planejada como era antigamente, não tínhamos essa situação. Até que você prestar atenção como era antigamente, até as vestimentas, né? Era mudança, mudou tudo. Tiraram essa educação, esses ensinamentos. Aí temos essa geração que temos hoje aí, que não sabe fazer a situação. Mas a diferença é essa daí, a diferença de um planejamento familiar bem organizado, bem estruturado, praticamente eu acreditaria que toda a nossa sociedade seria no mínimo uma classe média. Né? Sim. Pessoas vivendo bem, tendo boa educação, etc. É como eu falei na live anterior da educação financeira. É questão de cultura. Se a gente tiver uma educação que tipo assim, tem a cultura de gerar emprego, o país ele prospera. Exato. Mas se tiver essa cultura de facilidade. Mas se tiver uma cultura de facilidade, não tem como prosperar. Não tem como prosperar. Só tem preguiçoso, fica uma carga tributária pesada para quem trabalha e fácil para quem recebe. Agora esse dia eu estava olhando no meu aplicativo. Na sua opinião, qual era o papel do governo para acabar com isso? Bom, seria pelo menos voltar essa situação. Olha só. De um lado nós temos aqui, temos nós de direita que defendemos o planejamento familiar nas escolas, e de um lado temos a esquerda que defende o aborto. Entendeu? Qual que é o papel do governo? Pela direita, olhando pela direita. Ela acabaria com o aborto se... olha só, qual que é o papel da direita quando se trata do governo? A gente colocar nas escolas, trabalhar na educação da molecada, que volte para as escolas o planejamento familiar. A responsabilidade de... mata aí? Vamos lá. Colocar nas escolas a responsabilidade para a molecada sobre o controle de natalidade prematuro. É quando uma adolescente de 14, 15 anos, ou um moleque de 14, 15 anos faz filho, ou a moça engravida, no caso. Lei que passe
a maioridade do rapaz de 18 para 14, no caso dele engravidar uma menor. Um projeto de lei é eficiente. Porque, vamos lá. Eu apelei isso também para crime, porque tem merda que faz. Não, como o assunto é planejamento. Eu também defendo isso para crime, mas como o assunto é planejamento familiar, e é isso que favorece o empobrecimento de uma nação, é o crescimento desenfreado de nascimento prematuro. Então o que acontece? Um exemplo, um rapaz de 14 anos, que supostamente pela esquerda é menor, não responde pelos seus crimes, pelos seus atos, mas ele tem capacidade de engravidar. Então, na medida que ele engravida uma moça e foi comprovado por um DNA... Tem capacidade de fazer aquelas outras merdas também. Isso. Vou tirar esse caso de crime, criminalidade para depois, nós vamos falar só no planejamento familiar. Por exemplo, um moleque de 14 anos engravidou uma moça de 14, 15 anos também. Foi comprovado que ele é o pai, então a lei muda para ele. Lógico. De 18 cai para ali, para a idade que ele tiver. A responsabilidade dele de dar leite, fralda, comida, trabalhar, se ele estiver estudando, abandonar a escola, se virar para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Porque ele vai estragar a vida dele, mas tudo bem. Ele vai estragar a vida dele. Ele vai estragar a vida dele. Mas o que acontece? Em ele estragar a vida dele e aprendendo pela responsabilidade, é melhor do que ele estragar a vida dele e não ter responsabilidade nenhuma. Porque o que a gente vê hoje? O crescimento desenfreado da massa, da juventude, que nasce no nascimento prematuro. Uma menina de 14, 15 anos não tem maturidade nenhuma, nem de ser mãe, nem de cuidar dela mesma. Favorece o quê? O crime organizado. Entendeu? Futuramente vai ser uma mãe solteira, futuramente vai ser um moleque que não vai ter expectativa de nada, e o que vai pintar para ele? O crime. De 10, um vai acertar na vida, um vai se formar, um vai achar o caminho certo, mas os 9, por estar dentro de uma comunidade, se trata da pobreza, o horizonte dele é o que ele vê. O traficante que tem dinheiro, o playboy que clona cartão e o moleque que rouba moto, puxa carro. É só o que ele vê, provavelmente o caminho daquele moleque vai ser aquele, daquele menor será aquele. Então, pela direita, é responsabilizar o adolescente, para que controle, para que haja um controle do nascimento prematuro, pela criança e pelo adolescente. E quando se trata do Estado a respeito da prevenção, a gente da direita, a gente defende a prevenção. Antes de acontecer. Isso. A gente defende que o governo ele deve fornecer camisinha, preservativo, a cirurgia de vasectomia e laqueadura, e para que haja a prevenção. Esse é o dever do Estado, fornecer a prevenção para que não aconteça futuramente o aborto. Quem defende aborto é assassino. Porque quem defende o aborto é porque não se preocupa com a prevenção. Agora, quando se trata no caso de um estupro, a moça engravida, qual que é o trabalho do Estado? Garantir que aquele bebê nasce. Beleza? Quando aquele bebê nasce ali, vai para um juiz determinar para ela se ela não quer, né? Se ela não quer, ou se ela quer doar para uma casa de apoio. Exatamente. Beleza. Então, mas não seria o aborto, né? Porque melhor. Isso. Melhor. É garantia de vida para ela e garantia de vida para o bebê. Não deixa de ser uma vida. Um aborto é uma vida. É uma vida mesmo. Entendeu? Então, nós da direita, estamos defendendo isso aqui. Até pensando assim, como é que passa na cabeça de uma pessoa, né? Dão mais valor para uma vida de um animal do que para a vida de um ser humano, né? Eu fico vendo assim, por exemplo, um passarinho, um ovo. Aí foi criada uma lei que você não pode. Estou só criando aqui uma história, uma suposição. Que você não pode comer um ovo de codorna por causa da codorninha que vai nascer ali. Isso. Não, tu tá colocando exemplo da codorna, mas tem pássaros da Amazônia aí que não pode mexer no ovo. Não pode mexer. É 15 anos de cadeia. Entendeu? Aí tá, vamos colocar isso daí. Não pode. Aí o pessoal dá mais situação disso daí. E é um animal que não pensa de ser tal. Mas pode matar uma vida numa situação espontânea, no caso de aborto. Espontâneo de aborto.
Tem lógica isso daí? Não tem. E outra, são façanhas que só a esquerda consegue. Só a esquerda consegue convencer essas pessoas que eu chamo de cabeça de aberta. Quando nós da direita... Mas tudo isso daí, por mim ou por você, já que a gente fala de prevenção, não seria resolvido justamente com esse ensinamento que nós tínhamos antigamente, de planejamento familiar? Mas é como eu estou te falando. A gente da direita tem que defender que esse conhecimento volte para as escolas. Entendeu? A gente mataria o quê? Por que mataríamos a criminalidade. Não, diminuímos. Isso. Que nunca vai acabar realmente. Até a prostituição, porque não... Né? Sobre a prostituição. Sobre a prostituição. Uma moça que engravida de 14, 15 anos de idade, ela não consegue mais estudar. Porque agora ela tem uma criança para tomar de conta e às vezes ela tem que deixar com a mãe, um parente, ou pagar alguém, e a cabeça dela vai trabalhar, a cabeça na criança. A preocupação dela é a criança. Fica agora, a juventude dela totalmente conturbada, entendeu? Chega ali, quando chega um estado que não é nosso, que não se preocupa em gerar emprego. E só é o nosso, todos os estados praticamente são assim, uma condição, não cria condições de gerar emprego, como te falei, cria essas facilidades. Em vez de criar situações para gerar emprego para as pessoas se tornarem independentes, serem autossuficientes, coloca essa situação de o Estado tem que ajudar essas pessoas e dar isso e aquilo, cria um comodismo. Isso. Eu sou totalmente contra isso daí, sinceramente. Mas é verdade. Crie situações para gerar emprego. Por exemplo, tu teve uma ideia aí que eu achei correta, né? A gente está dando uma ideia aqui, não sei quem é que vai copiar. Mas, por exemplo, essa Bolsa Família serve até para ajudar uma pessoa. Pode ser um trampolim para uma fuga do desemprego. Entendeu? Por exemplo, invente alguma coisa. Eu já falei várias vezes isso daqui, vou falar de novo. Por exemplo, pega R$200, compra material para fazer um bolo e vender bolo, ou comprar faz din-din, ou faz qualquer coisa, invente e vá vender. E transforma essa situação de ganhar aquela situação que esperar um mês para receber aquele valorzinho, né? Aí tem gente que é cabeça de ameba, vou chamar assim, pega e vai se divertir, acaba num dia ali com uma bebedeira, uma diversão que não vai levar a nada. No outro dia ele está arrependido. Pô, quem é que vai pagar um prato de comida para mim? Quem quer pagar minhas contas? Não resolveu nada, só fez se ferra ainda mais, né? Transforma isso em uma situação, como eu te falei, faz bolo, compra umas frutas, ou compra umas verduras, aí faz sacolão, vai vender, ou compre peixe, etc. Você vai transformar aquela situação de R$200 que você recebia por mês, no mesmo dia você pode transformar esses R$200 em 400, 300, né? Você para o que você já recebeu, você teve um lucro de praticamente 100%, 200%. Tira o que você está precisando naquele momento e continue fazendo a mesma coisa, vai gerando, poxa, a pessoa vai se desenvolver, mano, não vai ficar dependendo dessas situações aí. É só ter ideia. Eu acredito que nem todo mundo é cabeça de ameba e só quer saber de diversão, como muitos jovens. Depois estou arrependido. Como no live passada a gente falou sobre educação financeira, a gente está falando agora sobre planejamento familiar. A gente conseguiria diminuir no Brasil daqui a 5 anos. É verdade. 50%, eu acho 50% da pobreza. Com certeza. 50% da pobreza. Claro que nem todo mundo. Tem muita gente que não segue esses ensinamentos. Tem muita gente que não consegue sair da pobreza. Um por ser religioso demais, outro por ser apegado à pobreza. Entendeu? E outros porque amam demais a pobreza, a miséria. Então é difícil. Então, mas a 50%. Não é questão de amar demais, é que eles são preguiçosos. Isso. Então 50% da população que se atentar para isso e se adequar a esses dois conhecimentos, que é o planejamento familiar e o planejamento financeiro, conselho para a juventude do que é planejamento familiar: não faça filho. É melhor. Não faça filho inicialmente, condições. No decorrer da vida você vai encontrar uma mulher, uma ficante, uma namorada, uma esposa que seja. Até você acertar com essa mulher, que é ela que você quer ter sua vida, não faça filhos. Quando for decidido entre você e ela, que ela é sua esposa e com ela você quer viver, a escolha é ter filhos. Porque se você for um homem
e você tiver filho, você vai ter problema. Porque quando nasce uma criança, a gente divide a nossa alma com uma criança. A gente fica inteiramente dedicado à criança, mas os problemas de ter uma criança com uma mulher qualquer ou com um homem qualquer, quando se trata do homem é pensão alimentícia, e quando se trata da mulher é problemas com justiça. A mulher recorre na justiça, mete o cara na justiça, mas ela fica totalmente impedida, não consegue estudar, ela fica com problema, não tem educação, não tem um planejamento financeiro para se estruturar, então tudo fica mais difícil. Então, planejamento familiar é isso: só tenha filho se você tiver condição de criar, só tenha filho se você tiver uma moradia própria, entendeu? Isso não impede de namorar, né? Isso não impede você namorar, ficar, ter uma vida ativa com ninguém, não impede. Evitar. A situação é evitar ter filhos aleatórios. Escolher a pessoa certa para ficar com aquela pessoa pro resto da vida. Né? Isso. Que não seja pro resto da vida, mas que não seja uma quenga de rua. Vai arrumar problema. Deus me perdão da palavra. Mas a verdade é isso daí. É você escolher a pessoa certa. E também não vai nessa de experimentar essa, experimentar aquela, que isso não... Entendeu? Não se iluda com rosto bonito, mulher bonita. Eu quero ter um filho porque ela é bonita. Eu vou ter um filho com ele porque ele é bonitinho, eu vou prender ele. Você vai pela cabeça, meu filho. Vai pela que te agrada, mas vai pela cabeça também. Pense pela razão e não pense pela emoção. Daqui a 2 anos aquele rostinho bonito pode estar te ferrando na justiça. Da mesma forma para as mulheres. Pode estar te ferrando na justiça. Então, o planejamento familiar ministrado nas escolas exige o quê? Um planejamento para os alunos e para os professores. Não é só querer fazer uma lei, colocar o planejamento familiar nas escolas, sendo que a gente não tem professor. E às vezes o professor ele tem a vida mais destruída que o próprio aluno. Então, é necessário que haja uma preparação para os professores. Eu já vi isso daí, quando no próprio colégio, no Castelo Branco, eu já vi essa situação de professores assim, mais estragado que os próprios alunos. Lembra que eu te falei que quando eu era criança, minha professora, ela dando aula de educação financeira, ela falando que todo ser humano nasce devendo, e ela explicando isso pra nós, aí ela falando bem assim pra mim. Ela falava pra mim não, pra sala toda, né? Dizendo, eu principalmente, eu sou uma que pra me manter nas minhas contas em dias, eu tenho que ter 2 carteiras. Uma de manhã. 2 carteiras que ela chama. 2 carteiras. Uma de manhã e uma tarde, porque senão eu não consigo manter meu salário em dia. E se eu depender só de uma, isso vai me fadar a pobreza. Mais ainda. Entendeu? E ela tinha quantos filhos? Não sei, cara, na época eu não sei, bicho. Eu lembro muito pouquinho dela, mas aquela professora ali marcou minha vida pro resto da vida, bicho. Eu tive alguns também que marcaram minha vida. Marcou minha vida pro resto da vida ali, ó. Professora Elisa, nunca esqueci o nome dela, mas não é aquela Elisa lá não. E aí? Eu sei. Entendeu? Então, planejamento familiar é isso. Por parte do governo, ele investe em prevenção, e por parte da família, investe na disciplina, na conduta da criança. Já que estão falando em governo, esse governo, tu acha que está fazendo isso? Tá fazendo não, filho, não. Como a gente já não tem planejamento familiar nas escolas, fica fácil para eles impregnar na cabeça da juventude a doutrina deles. Eles conseguem convencer a massa que o aborto é o caminho, porque foi tirado esse conhecimento há muito tempo. Então as pessoas não sabem qual é a outra alternativa para evitar o aborto. Não tem. Porque foi tirado. Então fica mais fácil impregnar. Por que a esquerda consegue impregnar na mente dos militontos dele o que eles querem? Porque eles tiraram certo conhecimento. Agora esse dia eu vi um coronel debatendo com um professor do fundamental. O coronel falou para ele bem assim: o senhor é a favor ou é contra a ideologia de gênero? O professor rebateu isso, falou o coronel. O professor falou: essa ideia de ideologia de gênero nas escolas é pura mentira, pura falácia. Isso é conversa da direita que surgiu de 2018 para cá. Quem falou isso? O professor do fundamental. Aí olha só, o coronel ficou calado, ficou sem argumento, pode-se dizer assim, mas entenda comigo. Beleza, ele não quer crer, ou ele não quer acreditar que isso é real, mas ele mesmo viu com os próprios olhos dele que o Lula parou os colégios que trabalhavam no Brasil, o moral e o civismo. Aí eu te pergunto, se o moral e o civismo fosse mal, eu concordo, mas se estava fazendo bem, para que tirar? E está tirando justamente todas as coisas que Por que ser contra coisas
que vão favorecer a sociedade, vão passar um conhecimento verdadeiro para a sociedade, para que ser contra isso se não está fazendo mal nenhum? Eu acredito o seguinte, pessoal. Entendeu? Então, olha só, e nós vimos também no início do governo do nosso desgoverno que temos aí, a gente viu que uma escola que abriu as portas, uma creche, pode-se dizer assim, de crianças de 4 a 7 anos, um adulto com uma roupa, uma fantasia da Igreja Pocotó. Eu vi, lembra? Então, acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aí viram também. Então, o que acontece? A esquerda tenta convencer quem é bobo que não está trabalhando nas escolas para ideologizar as crianças, para mudar a ideologia das crianças. Amém. Entendeu? Então, como eu estou te falando, a esquerda, ela se alimenta da pobreza. Não tem como eu amenizar porque eu estou falando aqui. Qualquer governante maligno ele se alimenta disso daí. Se alimenta da pobreza. Para você que é de esquerda, que viu o Lula dizer bem assim, a gente ganhou no Nordeste porque o Nordeste é analfabeto. Ele não está falando que vocês são analfabetos de não saber ler. Está falando que vocês são analfabetos no conhecimento em termos política. Entendeu? Porque o que o político fala, vocês acreditam. Entendeu? Diferente de mim, do seu ele quem se identifica no pensamento só aqui. Um exemplo, a gente tem como liderança no Brasil hoje pela direita o Bolsonaro. O que acontece se o Bolsonaro cometer algum crime? Tem que ser preso, né? Se ele cometeu algum crime. Entendeu? Então, se ele, ó, aí tem um detalhe. Diferente, uma coisa é ele cometer um crime, entendeu? E outra coisa, imputar a ele um crime. Que estão tentando fazer todo que estão tentando fazer ele a todo custo. Então, o que a esquerda precisa se libertar é dessa, como é que se diz, dessa militância alienada e procurar entender que o caminho é... A gente estava numa coisa no Brasil hoje que a gente acreditava que o presidente Bolsonaro chegando ali como presidente mudaria tudo. Daria uma cartada para mudar tudo. Hoje mais 4 anos, se tivesse mais 4 anos, hoje a gente entende que o sistema é muito maior e que agora a gente está se articulando para fazer o quê? Colocar a direita de baixo para cima, dos vereadores, deputados, senadores e presidente. E por isso que está tendo essa perseguição, né? E por isso está tendo essa perseguição. Até derrubar um partido, meu amigo, que praticamente tem anos aí, né? Sim. Anos. Cara, idêntico com isso. E o outro que não, tá cheio de coisa lá, olha só, escabrosa, não acontece nada. Olha só, a Dilma sofreu um impeachment. Tá com os direitos legais para concorrer. À eleição. O Lula foi preso. Está legalizado para fazer. O Bolsonaro, que não muitas foi preso pessoas ainda, está inelegível. Muita gente daquela tal de ficha limpa, que é totalmente suja. Estão no governo. E o detalhe. E tem gente com mais de 300 e poucos processos. Olha só o detalhe da coincidência. Aqui no Brasil a gente temos um poder interferindo no outro, que nem aconteceu lá na Venezuela. A Venezuela, para implantar o regime deles lá, totalitário, total do presidente, usou como braço o STF deles. E medida cautelar preventiva tornaram a opositora dele lá inelegível. Entendeu? E o que é pior, estão querendo caçar o registro do partido que ela participa. Igualzinho no Brasil. Foi a mesma coisa. Então a gente está o quê? Uma democracia. Uma democracia, fazer que nem aquele deputado disse que lá cuspiu no Bolsonaro. Estamos numa democracia plena. Voltando lá para planejamento familiar, eu espero ter passado aí meu entendimento, o que eu aprendi no decorrer da minha vida, apliquei para mim isso, entendeu? Ou seja, a ideia que nós temos aqui, que nós queremos imputar na mente de vocês, é que volte esses ensinamentos que anteriormente nós tínhamos e que teve grandes resultados, né, no passado. E acredito também que no presente, se permanecesse. Pelo menos as pessoas não seriam tão, digamos assim, abestalhadas para fazer essas besteiras que muitos dos nossos jovens fazem hoje. E a situação que nós estamos vivendo hoje aí. O que incentiva mais a pobreza é você ver um líder de um partido no Brasil dizer assim: se você tiver um filho de 0 a 6 anos,
você vai ganhar uma bolsa de R$200. Entendeu? A molecada pensa em quê? Não, eu vou fazer um moleque me ganhar 200 quanto faço. Ele se esquece que esse moleque vai crescer. Ele vai precisar comer. Ele se esquece que esse moleque vai ter que se desenvolver. E vai fadar quem? A mãe e a criança na pobreza. E fica com quem? Justamente com o pai dele, que ele não vai querer ter responsabilidade, que é o que nós estamos vendo muito aí, né? A maioria desses jovens aí. Mas porque não temos lei. Não temos lei. Nós da direita defendemos leis rígidas para quê? Para o homem que engravide a mulher. Moleque ali de 14 anos que engravide a mulher tem o seu direito ali, a sua maioridade reduzida na hora para ele ter a responsabilidade de assumir aquela criança. E a moça também. Exatamente. A sua maioridade reduzida naquele mesmo momento ali. Para quê? Isso vai fazer. A pena da lei, né? Só com um lado não é. A gente temos a lei. Agora, não tem essa igualdade, então direitos iguais. Teremos ali a lei para fazer o moleque pensar, fazer a moça pensar, e teremos o quê? O conhecimento na escola que ensina que o caminho do planejamento familiar é planejamento diário, para a vida inteira. Que é o que vai fazer ele dar dignidade para a esposa, para o filho, ter uma vida digna e não vai falar totalmente na pobreza. Positivo. Então, eu acredito que isso daí, com ele, voltando esse planejamento, né, um bom governo, se pensasse, evitaria o quê? Consequências futuras, como a criminalidade, reduziria, né? Sim. A pobreza, reduziria, pelo menos assim, pela metade, daqui uns 5, 10 anos. O que mais? Filhos indesejados, até com relação a evitaria bastante aborto. Na situação do aborto, a gente consegue prevenir? O aborto seria, no caso, o aborto que eu coloco assim, a gente até previne. Assim, quando for uma coisa já, no caso, de estupro? De jovem. Já estupro, já é uma outra situação. Já é outra situação. Mas com certeza com esse, já seria uma outra lei, porque seria um estupro, não foi uma coisa desejada. Sim. Não foi uma coisa planejada. Mas aí o estupro a gente já usa nessa outra situação. Né? Se a mãe não quer, não de aborto, mas para ficar por conta do Estado. Do juiz, etc. e tal, para dar para uma pessoa que gostar da criança e quisesse criar. Não fica a critério da moça dizer assim, não, eu quero abortar, aí o SUS vai lá e favorece para aquele aborto. É uma vida. É uma vida. Você defende um ovinho aí Estado, e não quer defender um ser humano. Né? O Estado só tem ali, só deve ter autoridade para intervir numa situação assim, quando é para doar ou para ela assumir a criança. Fora isso, pelo SUS ainda, o SUS, cara, para atender trabalhador. Entendeu? Não é para estar. É pago pelo SUS. O que mais a gente evitaria? Só com esse planejamento aí. Evitaria também a superlotação dos hospitais, porque a esquerda defende o que? O aborto. Essas pessoas vão correr para onde? Para o sistema único de saúde. O que mais? Mais gasto. Menos gasto. Não. Ele indo para o SUS. É mais gasto. No caso, evitaria menos gasto. Evitaria gastos, é claro. Evitaria a criminalidade, o aumento dos hospitais, prostituição também. Droga, tráfico. Porque uma menina nova aí, é verdade, cara, prostituição é o seguinte, uma moça aí vai ter uma criança, ela trabalha honesto até o filho dela passar fome. Quando ela se vê sem dinheiro, meu irmão, ela vai vender o corpo dela nesses aplicativos aí de coisas. Já vi isso daí. Pra beira da rua. Nós vimos muito isso daí na Argentina, né? Venezuelanos, essas pessoas que fugiram das suas terras lá, a própria Venezuela lá, a nossa amiga aí, que foi nesse sistema socialista aí dessas merda aí. Não tô lembrando. Tem uns vizinhos aí do lado, rapaz, não se esqueça já, graças a Deus já tá mudando também. Na Argentina? Argentina. Está acontecendo isso. Pois é, mas isso é consequência de quê? De um estado que só gasta e não gera emprego. Para você que não está na live anterior e não consegue entender por que a gente é contra esse negócio de bolsas e bolsas e bolsas, o que acontece? Quem trabalha paga muito imposto e esse imposto é convertido em bolsa. Você trabalha para ganhar 1.200 e você chega na sua casa e seu vizinho está recebendo 600 de graça. 700 de graça sem fazer nada. Se você não ficar incomodado com isso, é porque você não se tocou ainda que o governo recolhe imposto para fidelizar trouxa para ganhar voto. Entendeu? Agora esse dia eu vi uma matéria de uma deputada, que não vou dizer o nome, porque a bicha é poderosa pra caramba. E ela gosta de processando os outros, mas eu vou dizer o que.
Não, essa daí não. É uma outra aí. Olha só. Ela dizendo, ela defende a categoria dos LGBT, né? E ela dizendo bem assim, que calma aí só um minuto. Uma população dessa classe, algumas pessoas dessa classe vão receber um benefício do governo, através dela, um valor de um salário mínimo. Isso já não é uma campanha política? Presta atenção, um valor de um salário mínimo, para que essas pessoas tenham dignidade. Entendeu? Isso. Dignidade, ela já é emprego, meu querido. Vai. Isso não é dignidade, isso é fidelização de militância. Porque imagina só, ela dá um salário mínimo pro cara, para um. E não vai durar toda a vida, né? Não, vamos lá, ela dá um salário de R$1.000 para um cara. O que acontece? Ela ganhando uma vez, esse cara vai votar nela, certeza. Ela ganhando um ano, esse cara vai ganhar. Com certeza os babacas vão votar nela. Vai. Ela ganhando um ano, essa população LGBT vai ganhar 12 mil por ano. 2 anos de mandato dela, essa população vai ganhar 24. 4 anos de mandato, ganha 48. Aí eu te pergunto, em quem que esse LGBT vai votar quando ela se candidatar de novo? Isso chama-se fidelização de militância. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Que quem tá, olha só, o comunista é o seguinte, o esquerdista é o seguinte, ele faz caridade com o chapéu dos outros. Tu nunca vai ver um cara que é de esquerda, principalmente a liderança do partido de esquerda no Brasil, fazer o quê? Eu vou tirar do meu salário aqui, que é 44 mil, para me dar para vocês. Ele aumenta a arrecadação. E olha que eles são socialistas, né? É para ser iguais a todo mundo. Né? Não. Cadê a diferença? O socialismo, em todo o país socialista só funciona para a liderança. Só para a liderança. Em todo mundo igualdade. Não funciona só para o povo, para eles não. Porque eles vivem do capitalismo. Isso aí, realmente. O povo eles igualam. Vive da desgraça. Eles igualam. Cai nessa. Eles igualam todos. Paciência pra gente tão burra que existe nesse mundo. Eles igualam todos na pobreza e riqueza para eles. Para eles. Entendeu? A grande liderança do mundo tá aí. Essas organizações, super organizações, né? Recentemente até soubemos que uma aí que se diz a favor das nações é que estava financiando uns túneis secretos. Sabe dessa? Fiquei sabendo. Pois é, né? Acho que é a ONU. Mas não pode falar isso não, a população abre o olho, a população tá na internet aí, vão dizer que é fake e que é mentira como sempre, nós já sabemos isso há muito tempo. Tá na internet. Sério. Bom, planejamento final familiar já falei, eu acho que o meu entendimento, se vocês tiverem pergunta vocês mandam. Outra coisa sobre planejamento familiar, quando a esquerda, pode dizer que foi a esquerda, porque a esquerda está muito tempo no poder, desde 90. Quando a esquerda tirou esse planejamento familiar das escolas, ficou fácil para trabalhar na cabeça da juventude a ideologia de gênero. Gênero e etc. Tudo que não presta. Por quê? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eles convencem um adolescente de que ele não é homem, que o corpo dele é homem, mas que a mente dele é de mulher, entendeu? E convencem a mulher de que ela não é mulher, mas é homem. Então, Senhor. O que acontece? Se ela tivesse esse conhecimento de planejamento familiar nas escolas, ia entender. Daqui a um tempo, a minha vida vai ser essa. Eles modificam a personalidade da pessoa para que a pessoa. O caráter da pessoa. O caráter da pessoa para que a pessoa seja o quê? Não se identifique nem como homem nem como mulher. Tem pessoas que você encontra aí, principalmente de faculdade. Eu fui na UFAM uma vez. Fui na UFAM uma vez, eu encontrei um cara que tinha minha idade, 30 anos de idade. E eu conversando com ele sobre como é que era a faculdade e tal. E ele, mano, um moleque só falava de maconha. E aí eu perguntei, cara, tu mora com quem? Mora com meu pai e com a minha mãe. E eu falei, tu é gay, tu é homem, tu é hétero, tu é o quê? Ele falou, eu sou gay, mas eu gosto de mulher. E gosto também de homem. E ele falou, e tu tem expectativa de vida daqui pra frente? Cara, ele disse que eu não tenho expectativa nenhuma. Eu vou me formar, vou trabalhar na minha área, que é letras.
E para doutrinar as pessoas e ciência social, uma coisa assim que ele falou. Doutrinar as pessoas na ciência social. Então, uma pessoa que provavelmente não vai produzir nada, nem como pessoa, só pro mal, nem como cidadão, só pro mal. Vai ser só um peso. Porque a mente dele é totalmente vazia. Um moleque da minha idade, com a mente dele que parece que tá falando com uma pessoa de 10 anos, que não sabe nortear nada, namora com o pai e com a mãe. Entendeu? E só sabe falar em maconha. Tem que liberar maconha, tem que liberar maconha, tem que liberar maconha. Meu irmão, isso mesmo, né, meu irmão? Puta que... Aí é difícil. Na outra live a gente vai falar sobre segurança pública e tráfico de droga, né? Exato. Que é uma das pautas da direita. Convido Vocês todos, estão aí, estão convidados. Convido todos a estarem com a gente aí. Entendeu? Tá bom. Vamos falar de facção, polícia e crime organizado. Por que nós da direita não somos contra a liberação das drogas? Entendeu? Se ela já não liberada tá desse jeito, imagine a desgraça que vai causar liberado. Isso. Entendeu? Os faz essa merda. Um país que testou isso daí, que até nós estamos vendo aí, foi os Estados Unidos. Tá só com 4 anos. Só 4 anos. Foi só o Estado, a desgraça que ficou lá. Tá que é do governo do Biden agora. É do Biden. Então, estão acabando com isso daí. Estão tentando resolver. Assim como a outra situação lá de liberar a entrada da população. Está tendo guerra. O Texas não aceita isso não. Tá vendo a situação controle de imigrantes, né? De imigrantes. Porque no meio desse pessoal não tem só gente boazinha não, meu. Tem gente que. Não. Tem gente pobrezinha não. Olha, vou te explicar uma coisa. O nosso Brasil hoje, o nosso Brasil entrando numa crise de desemprego muito grande, ele. Vou te dar uma teoria bacana para te entender. Tudo que é grande é problema grande, tudo que é pequeno é problema pequeno. Uma empresa grande, quando ela passa 2, 3 dias sem trabalhar, ela tem prejuízos milionários. Quando ela volta de novo, ela tem que demitir uma massa, porque ela não vai conseguir pagar. O Brasil é da mesma condição. O nosso país ele é muito grande comparado com os outros. Nosso país é grande em população e em continente. O nosso país entrando numa crise de desemprego, graças a esses partidos de esquerda que nós temos, por favor, minha gente, siga no nosso canal. Ele sozinho, ele já é um problemão. Nosso Brasil sozinho. Imagina com outros. Imagina com todos esses países aqui migrando para cá, tomando emprego da população, entendeu? Muitos deles vêm para cá para ser empresário, mas são poucos, vem mais gente para pegar emprego. Eu não conto nem com isso daí, velho. Eu estou falando de determinadas pessoas infiltradas no meio dessa ideia. Não, eu sei disso. Eu estou falando só de uma crise de desemprego mesmo. Gente ruim também, por exemplo, essas organizações aí essa que está lutando aí com Israel, vice-versa. Tem gente ruim aí, meu filho, infiltrada aí. Pra fazer a situação, não tem gente boa ali não. Mas o que é? Isso é tráfico mesmo, etc. Não, isso aí. Muita coisa tem pra mas só resolve esse problema com o controle de imigrante. Fechando as fronteiras. Por mais que tenha gente de esquerda dizendo... Como eu falei, eu vou ser bem radical aqui. Né? Que não tem outra forma, tem que generalizar. Porque a gente não sabe quem vê cara não vê coração, né? Como diz o velho ditado aí. Bom, as pessoas estão fugindo de um país deles que não deram certo, justamente porque não defenderam o seu país na situação que está acontecendo com essa situação de socialismo, que é esse globalismo que está inventando aí. Aí deixaram as coisas passar, são mansas ovelhas, né? Deixa passar um governo desse aí socialista que inventa essas ideologias, etc e tal, segue esse segmento, aí a consequência. Aí não defenderam, foge do país deles para vir para outras nações aí que não tem nada a ver com isso. Vai ser um peso para cá. Vai ser um peso para outro, tá? Outra desgraça. Tenho... E o povo que está seguindo esse mesmo caminho, achando que está sendo de bonzinho, a própria Bíblia diz a Bíblia, não é que ela é religiosa, não. Eu não vou tirar dos meus filhos aqui para dar para os cachorrinhos. Primeiro eu vou cuidar dos meus, para depois, o que sobrar da minha mesa, dar para os cachorrinhos. Então eu estou tirando a comida dos meus aqui para dar para esses cachorrinhos. Né? Então convenhamos aí. Eles deveriam ter lutado pelo país deles. Se fosse eles, eu voltava lá e lutava pelo meu país. Eu tenho um vídeo no meu, não sei se pode dizer o nome aí, mas é no quadro, pronto.
que é o seguinte: um argentino ele manda um recado aqui pro Brasil falando assim: brasileiros, lutem pelo país de vocês. Lutem pelo país de vocês. Porque todos os países da América Latina, aqui ao redor, estão migrando pro país de vocês. Vocês vão correr para onde? Só se for pro oceano. Não tem. Só se for pro oceano, porque não tem para onde. Então vamos lutar. Os Vamos lutar pelo nosso. Os Estados Unidos aí tem uma. E os que estão vindo de lá devem lutar pelo seu. Ainda tem essa oportunidade, meu amigo. Infelizmente, mas com duras palavras, mas tem que ter sangue. Vai ter que ter sangue. Ninguém vai resolver mais nada com palavra, não. Os nossos inimigos estão ali, estão fazendo das leis só a favor deles, etc e tal, quando deveria ser do povo, e pelo povo. Se não quer aceitar por bem a cor da maioria, está ditando para 10 aqui, tu acha correto? Sendo que esse daqui está numa situação de igualdade, etc e tal, esse aqui, não, quero ser o rei. Se não se resolve com palavras, não está tendo acordo, não está tendo nada. E só o povo perde? Só o povo perde. Está acontecendo revoluções. As grandes revoluções aconteceram assim, por causa de ditadores. É isso aí, por mim estou encerrado. Por mim estou encerrado também. Tá bom? Então nos segue em nossas plataformas, nas nossas redes sociais. E na próxima live nós vamos discutir sobre isso. Tráfico de drogas, segurança pública, pauta da direita, porque a gente não abre mão e nós somos contra a liberação das drogas. Então nos segue aí, nos segue em nossas redes sociais, em todas elas, aqui no canal A Verdade, tá bom? A Verdade 369, em todas as outras plataformas. O Jair Alceu Campos. Alceu Campos no Instagram, TikTok, da mesma forma. Tá bom, minha gente? Obrigado, pessoal, até mais. Até mais, vai ficar por aqui. Obrigado por tudo aí. Até a próxima. Obrigado aqui, obrigado ali. Valeu. Tchau. Vamos lá. Você gostou do conteúdo? Quer receber mais vídeos? Ajude o perfil enviando um Pix de qualquer valor.